É isso aí, começou a aula, oitavo ano. Tudo bom com vocês? Maravilha? Então, bem-vindos de novo à nossa aula de arte. Hoje vai ser uma aula sobre a pintura neoclássica, tá? Vamos fazer também uma revisão sobre tudo que a gente já aprendeu esse bimestre, porque hoje é a última aula do bimestre e a aula que vem eu vou analisar o portfólio de vocês, tudo que vocês já me entregaram, que vai ser a nota do caderno. Então, quem ainda não fez alguma coisa, vai mandando para mim, tem essa semana toda aí para mandar, para botar em dia o caderno, tá? E a aula que vem vai ser uma avaliação, né, uma provinha para vocês, com consulta, né? Para vocês estar revendo também o assunto, elucidando isso na cabeça e tá sempre aprendendo mais, certo? Bom, hoje é sobre a pintura neoclássica. Eu já falei, mas vamos primeiro fazer aqui uma revisão sobre o que a gente já aprendeu. Sobre o neoclassicismo, a gente já aprendeu na primeira aula desse bimestre, tá? Então, vocês já aprenderam um pouco o conceito, já dei lá o texto para vocês. Teve uma videoaulinha também que eu encontrei no YouTube, bem legalzinha. Pesquisei entre várias e encontrei uma que falasse mais ou menos o que vocês precisam saber. Então, tá lá a aulinha também, vocês podem ver, tá? Depois a gente aprendeu sobre os suportes, né? Suportes de pinturas, vários tipos de suportes que existem, o que é um suporte, como fazer um suporte, né? Depois a gente aprendeu sobre o movimento romântico, né? Seja na literatura, seja na pintura, no cinema, no teatro, né? O romantismo, o início do beijo romântico, das histórias românticas de amor, toda essa narrativa romântica da nossa vida, né? Depois a gente foi para a gravura. Eu gosto de estar sempre dando um pouquinho de cada coisa para também não ficar monótono, enfadonho. Então a gente vai pincelando um pouco e cada vez aprofundando mais, né? Quem quiser realmente aprofundar vai fazer uma faculdade de arte, vai estudar história da arte para se aprofundar, né, nisso tudo, né? A gravura a gente aprendeu então os vários tipos de gravura. Por que a gravura é tão legal? Porque a gente pode tirar várias cópias, né, de uma mesma matriz, porque o que torna ela mais barata é justamente isso, você poder reproduzir várias cópias, então torna ela mais barata, tornando uma arte mais pop, mais acessível. É uma sugestão também para quem quer conhecer novas técnicas e não ficar tanto nesse lápis e caneta, né, que a gente já vem desenhando desde o prezinho, essa mesma coisa. Então, se quiser dar uma aperfeiçoada na técnica, criar uma coisinha nova, mais legal, né? Fica aí a dica da gravura, né? Desenvolver algum tipo de gravura é legal, um carimbo, uma cópia, uma ponta seca, né? Depois a gente aprendeu um pouco sobre conservação, né? Existem vários ramos filosóficos da conservação, né? Tem ramos que querem, se você acha uma pintura uma pintura de Rembrandt, ela tá faltando uma parte. Algumas linhas filosóficas dizem que aquela parte tem que deixar assim mesmo, só pinta com um conservante ali. Outros dizem que não, que você tem que ir lá e fazer como era para tentar criar essa estética. Dizem que não, tem que botar só uma lista ali, porque senão vai perder a originalidade. Então, cada conservador, cada restaurador pensa de um jeito, né? Segue um ramo assim filosofal, né? Diferente acerca disso, né? De como que vai para restaurar uma obra, né? Restaurador dá bastante dinheiro, tá? Tem que estudar química. Eu tive bastante aula de restauro. Você pode restaurar quadros, pinturas, esculturas, fachadas arquitetônicas, né? É bem legal o trabalho de conservador, né? Lida com várias ferramentas tecnológicas, com raio-x, tem umas máquinas mais sofisticadas também, até de tomografia computadorizada para olhar as camadas de tinta, olhar as construções, né? Que o artista fez antes de jogar tinta na tela, né? E assim se descobre várias coisas acerca da obra pintada. Hoje eu não vou falar de novo da teoria do neoclassicismo, porque eu já falei que a gente já estudou, né? Vocês já viram um pouquinho. Mas eu postei para vocês uma sessão de slides para vocês sobre os melhores e maiores pintores neoclássicos, né? Se vocês quiserem abrir aí esse slide enquanto a gente conversa, para a gente sincronizar a informação e eu poder falar enquanto a gente vai vendo esses slides juntos, pode ir abrindo aí. Se quiser dar um pause no vídeo e abre lá o slide. E já de cara a gente vai se deparar no primeiro slide com o Jacques-Louis David, que é um dos maiores representantes desse movimento da pintura neoclássica, tá?
É um pintor que trabalhou para Napoleão Bonaparte, né? Que ganhou bastante dinheiro, ficou muito famoso. Já na primeira slide a gente vai ver ali uma referência a uma peça do Shakespeare, que é aquela pessoa que se suicidou dentro de uma banheira e deixou uma carta ali. Marat, o nome dele. Depois a gente vai ver no segunda foto desse primeiro slide a morte de Sócrates, né? A hora em que Sócrates é obrigado a tomar veneno, cicuta, né? Então ele tá ali junto com os seus, estão dando um copo de veneno para Sócrates e ele vai ter que tomar esse copo e a gente sabe o final dessa história. Sócrates tomou e se envenenou e morreu, né? No segundo slide a gente vai ver duas obras, uma é de Napoleão, né? Foi o próprio Napoleão que encomendou essa obra. Depois a gente vai conhecer o Jean-Auguste Dominique Ingres, que é um também muito famoso neoclassicista. Nessa pintura que tem uma mulher nua de costas, existe bastante discussão em cima dessa obra, porque dizem que essa mulher ela tem algumas vértebras a mais, porque ela é muito comprida, muito esguia, e que o artista teve essa liberdade poética de colocar ela acima da proporção humana, né? Para ficar mais oblonga, né? Ficar mais charmosa, assim. Então dizem que aconteceu isso com essa pintura. A próxima pintura é um retrato de uma senhora, Josephine, e vejam que ele consegue trazer a textura do cetim do vestido dela, muito legal. Você vê claramente que aquilo ali é cetim, porque ele conseguiu acertar essa textura na pintura dele, né? Daí a gente vai conhecer o Jean-Baptiste Debré, né, que fez parte da comitiva de artistas que veio para o Brasil, né, e muitos acham que ele veio a mando e contrato da corte brasileira, mas não foi isso a história. Muitos historiadores já contestam isso. Na verdade, eles vieram fugindo da guerra, e sim, a corte brasileira absorveu eles e deu trabalho para eles. Inclusive, muitos foram ser professores e graças a eles o Brasil também evoluiu bastante, né? O Debré, ele é muito legal a pintura dele, ele odiava o Brasil, odiava o calor, odiava a luz, que ele achava que a luz era muito forte, que mudava o tempo todo, que ele não conseguia pintar. Ele odiava a escravidão, ele não suportava ver que essa escravidão, né, que a Europa já tinha passado por isso faz tempo, e o Brasil ainda estava nessa, ele achava isso o cúmulo, né, como qualquer pessoa que pensa deve achar isso o cúmulo. E eu fiz questão de trazer justamente as obras de Debré que reportam esse tempo de escravidão, e muitas das obras que eu coloquei ali na minha curadoria justamente são de negros sendo chicoteados, maltratados. Na primeira pintura a gente vai ver ali um negro pelado, pendurado ali, levando chicotada, mostrando a bunda dele, e um outro negro batendo nele, né? Possivelmente ele tentou fugir, pegaram ele, então para servir de exemplo aos demais para que não fugisse, eles eram chicoteados à praça pública para que os outros vissem o que acontecia com quem, né? E muitos deles acabavam morrendo. Mas os donos de escravos não gostavam de judiar dos seus escravos, porque se machucassem eles era mão de obra deles, né? Então não iam querer alejar eles, depois ia faltar a pessoa para colher milho, colher açúcar, né? Colher cana, quero dizer. Mas você pode ver ali, nas duas primeiras ali, um negro levando uma palmatória na mão, né? E outros dois negros trabalhando ali tudo numa sapataria, né? Vai ver o negro fez alguma coisa errada, ele levou um tabefe na mão ali, não sei. No segundo slide a gente vai ver uma cena de barbeiros trabalhando na rua. Numa segunda cena, dois negros serrando tábuas para construção, tá? Que era tudo feito assim na mão, não tinha maquinário, né? Então o Debré é muito legal o trabalho dele, porque através dele a gente conseguiu ver todas essas cenas brasileiras dessa época que ainda não havia máquina fotográfica para fazer esse tipo de registro, né? Então, se puderem também pesquisar mais Debré, vocês vão ver muito mais cenas muito legais, que trazem tradições da época, cenas da época, como é que eles faziam as coisas. No slide 3, de novo, tem um negro ali que está apanhando, amarrado. E no outro slide a gente vê uma cena do carnaval carioca ali, né? Os negros vestidos, vendendo frutas e com máscaras, né?
A próxima cena mostra bem essa burguesia, né? Ali toda cheia de comida, cheia de roupa maravilhosa e cheia de negro em volta servindo eles, né? Tem uma negra ali com o calor do Rio de Janeiro. Eles não tinham ar-condicionado, ventilador, então ficavam os negros abanando, os senhorios, né? Uma cena triste de ver, os negros ali, os filhos pelados, né? Então o Debré traz essas, não traz, tem é legal porque traz essas fotos para nós, mas também porque ele funda uma escola no Brasil, né? E a gente vai ver depois já o Vitor Meirelles, que já é brasileiro, ele é catarinense, inclusive, eu já falei para vocês dele, tem um museu dele na ilha de Florianópolis. Ele retrata ali a primeira cena brasileira, muito famosa essa pintura. Depois tem um nu ali deitado na praia, que é uma índia até bem branca. Depois tem mais duas imagens do Vitor Meirelles, sendo que uma delas ele fez um retrato de Florianópolis na época que ele morava lá, e a última imagem é a imagem da casa dele lá em Florianópolis, que ainda existe essa casa, se você for lá nessa esquina em Florianópolis, essa casa é igualzinha, que é a casa deles, que hoje em dia abriga o Museu Vitor Meirelles. O Eliseu Visconti, depois tem ali uma senhora amamentando, quase o impressionismo já, né? Tá quase entrando já no impressionismo. E tem o retrato de um gordinho bem engraçado fazendo biquinho, que eu fiz questão de botar para vocês porque eu achei bem engraçado, tá? As pinturas de Eliseu Visconti. Depois tem duas menininhas na cama e depois tem uma obra naturalista dele, que é uma vaca, né? Naturalismo, neoclassicismo no reino animal, né? E depois a gente vê ali o Bernardelli também, que foi influenciado pelo neoclassicismo francês, né? Imagem de São João Batista ali prestes a ser morto. Depois vemos um colono ali afiando o machado dele na pedra. Depois a gente vai conhecer o Almeida Júnior, que tem essas cenas de soleira de porta, que são bem famosas, né? O Piazinho ali na soleira, parece que a mãe brigou com ele, tá com o chapéuzinho assim. Tem um cara fazendo serenata para uma mulher. Depois tem uma burguesa ali lendo um livro e o Picador de Fumo, que é um dos quadros mais famosos do Brasil, também desse mesmo pintor. Depois a gente vai conhecer o Amoedo, também tem essa influência neoclassicista. Tem uma pintura dele ali, parece que é um lenhador que está descansando ali, fumando um palheirinho. E tem um outro quadro de uma menina tocando piano de costas, nua, que eu já fiz uma releitura desse quadro também, vendi, ganhei uma grana, ficou bem legal o quadro, tá? E eu fiz essa pintura quando tinha 17 anos, quase a idade de vocês, eu já ganhava dinheiro com pintura nessa época. E é isso aí, essas são as duas pinturas do Amoedo. Depois, se vocês quiserem pesquisar mais, são pinturas maravilhosas, são pinturas grandes, são pinturas impactantes, tá? Quando você vê elas ao vivo, tem um impacto muito forte de realismo, a carne das pessoas parece feita de carne mesmo, sabe? É bem impactante e muito legal. Se tiverem alguma oportunidade de um dia ver algum desses citados nessa aula, não deixe de fazê-lo, né? Então é isso aí, repetindo, quem ainda não fez algumas atividades, me mande ainda essa semana. Quem teve alguma dúvida, quiser conversar mais, chama eu no WhatsApp, tá? Posso ajudar vocês, das 7h30 às 5 da tarde, estou sempre disponível para vocês. E é isso aí, fiquem na paz, se cuidem, né? Ajuda a mãe em casa, né? Lava uma loucinha, passa uma vassourinha, né? Bota uma roupinha no varal, não custa nada. E vamos pra frente que atrás vem gente, tá bom? Tchauzinho, tudo de bom.